Nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre a individualização do espírito. Então pergunta-se por que é que cada espírito desencarnado tem personalidade única, se o princípio de todos eles é um só, que é Deus e o fluido universal. Bem, essa resposta é dada indiretamente, porém sólida, pelo Espírito da Verdade, nas questões 23 do Livro dos Espíritos, 78 e 79. Como vemos adiante, na questão 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que é o Espírito? E a resposta que o Espírito da Verdade dá é: o princípio inteligente do universo. Ora, o princípio inteligente do universo é o próprio Deus em si. E o Espírito da Verdade está dizendo, portanto, que o Espírito é o próprio Deus. Já na questão 78 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: o Espírito teve um princípio ou, assim como Deus, ele existe desde sempre? E o Espírito da Verdade respondeu: se o Espírito não tivesse tido um princípio, ele seria igual a Deus. Portanto, a única coisa que diferencia o espírito do ser humano e Deus é unicamente o fato de o espírito ter tido um princípio e nada mais. Ou seja, fora o fato do espírito ter tido um princípio, o espírito e Deus é uma coisa só. Na questão 79 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou ao Espírito da Verdade: já que só existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente, que é Deus, e o elemento material, que é o fluido universal, então, não é menos sujeito a equívoco dizer-se que o espírito é criado do elemento inteligente, assim como os corpos inertes são criados do elemento material? E o Espírito da Verdade respondeu: é isso mesmo. O espírito é uma individualização do princípio inteligente do universo. O que não sabemos é quando aconteceu essa individualização e o processo como essa individualização se deu. Então nós perguntamos: o que é uma individualização? Uma individualização é um pouco que se tira de um todo. Ninguém pode individualizar uma coisa que antes não já havia compondo o todo. Portanto, o Espírito da Verdade usou a palavra individualização, porque o Espírito já existia no todo universal, antes dele ser individualizado. Então ele compunha Deus. Se associarmos esse fato à resposta da questão 23 do Livro dos Espíritos, aonde o Espírito da Verdade assevera o Espírito ser o próprio Deus, então aí entendemos o porquê de cada espírito
ao infinito ter personalidade diferente um do outro. Como vamos analisar a partir de agora? Deus é infinitamente completo, a razão pela qual ele é Deus. E a completude de Deus também consiste em Deus ser constituído por cada personalidade única ao infinito. Para compreendermos essa constituição de Deus, é necessário recorrermos a uma metáfora, como segue. Vamos conceber cada molécula de água tenha uma personalidade própria. Então suponhamos que em cada molécula de água haja uma personalidade inata na molécula de água e que dormita na molécula, e que ao essa molécula ser individualizada do todo que essa molécula compõe, como a massa oceânica, por exemplo, essa personalidade que dormita na molécula se desenvolva lentamente, adquirindo a sua individualização. E também desenvolva a inteligência inata que dormita nela. Então compreendemos Deus e a razão de cada espírito ser único ao infinito, no infinito. Essa mesma metáfora pode ser aplicada pelo fluido universal, que é constituído também por cada elemento. Tanto quanto essa metáfora pode ser aplicada pelo ar, não é? Tendo-se o ar como um exemplo, que é a constituição por micropartículas de oxigênio e de hidrogênio. Portanto, Deus é um todo universal, também constituído por cada personalidade única ao infinito, sendo uma fonte de onde, quanto mais espírito se individualiza, mais espírito a ser individualizado ele comporta, infinitamente. Cada espírito sendo único com relação aos outros espíritos, infinitamente. E aí então, nós podemos compreender Deus e podemos compreender toda a criação de Deus universal. É justamente como acontece com um casal aqui na Terra. Digamos que um casal tenha 17 filhos. Esses 17 filhos tiveram a origem em um pai e uma mãe. E, no entanto, mesmo esses 17 filhos tendo personalidade diferente uma da outra, não é? Ou seja, mesmo eles tendo um único princípio, que é um pai e uma mãe, melhor falando, eles têm personalidade diferente uma da outra. Eles têm personalidade diferente uma da outra. Por quê? Porque essa personalidade que cada um apresenta já existia antes. Não naquele pai, não naquela mãe, mas existia antes no Todo-Poderoso. Então, a gente compreende que o espírito ele já existia antes da sua individualização, e por essa razão é que Deus é completo e cada espírito no infinito tem uma personalidade própria, uma personalidade única no infinito. Essa é a razão de cada espírito ser uma divindade. Essa é a razão de cada espírito ser um Deus e ser um co-criador com o Pai universal.